Salve, gente! Começando mais um PGMB aqui nessa plataforma bonita, elegante, sincera e hoje científica, hoje Charlie Brown. Séria. É, rapaz, hoje um episódio científico. Sim, claro. Né? Hoje nós estamos com um convidado maravilhoso, Léo. Apresente o nosso convidado. Amigo, parceiro. Sim. A gente aqui normalmente começa com... Perguntando quem é a pessoa, perguntando né? quem é. Mas hoje vamos falar quem ele é. Né? Exatamente. Ele é cardiologista, com pós-graduação em ergonometria. Quase eu não entendo minha letra, hein? Que letra. Manhã, a senhora tentou, mas não deu certo, não. E também ecocardiografia, né? Isso, ergometria e ecocardiografia. E pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, o doutor Jarbas Amorim Marques. Seja bem-vindo aqui ao nosso Obrigado. PGMB. Quase você entorta Quase entorta a mão dele, do rapaz. Né? Maravilha. Charles, o nosso episódio de hoje, a gente convidou o doutor Jarbas para falar de um assunto muito sério e que, assim, está causando espanto de muita gente, né? Tem muitas teorias da conspiração, a gente sabe, né, como a internet é. A internet é maravilhosa porque ela trouxe e criou, de fato, a democratização da informação. Hoje todo mundo gera informação. Só que onde tem muita informação, existe também um negócio chamado ruído, né? Sim. Que é aquela desinformação, coisas que aparecem no meio da informação. E aí a gente acaba ficando sem entender ou sem saber direito. E vamos colocar aqui plagiar aqui os pingos nos is aqui, Charles. Vamos sim. Vamos lá. A gente teve agora 2 acontecimentos ruins, né? Sim. A morte do jogador uruguaio no jogo São Paulo, e eu não lembro o nome do... Era Defensor? Acho que é Nacional. Nacional do Uruguai. E tivemos também a morte de um fisiculturista. Sim. Né? E a gente queria perguntar para você, Jarbas, né? Primeiro, que tipo de comportamento, né, a gente tem, né, com o coração em uma atividade física ou num esporte de alto rendimento? Se isso pode ser provocado a esmo em qualquer um, se o cara já tem uma cardiopatia, o que acontece mesmo aí? Então, o primeiro mito que a gente tem que afastar é que a atividade física não é a causa do óbito, da morte. A atividade física ela não causa morte. Mesmo pessoas doentes, eu tenho pacientes doentes que infartaram, com problema de coração grande, a gente prescreve a atividade física. O que a gente tem de problemas é que a morte súbita, que é o evento que a gente descreve como do jogador esquerdo, que ele teve um mal-estar, que ele teve a felicidade de ter um atendimento médico rápido, que conseguiu prolongar até a ida para o hospital, ficou algum tempo, mas ele não respondeu bem, infelizmente falecendo. Mas geralmente é um evento agudo que, e dentro de 1 hora, se não houver nenhum tratamento, ele vai culminar na morte. O segundo caso que você comentou, o halterofilista, o fisiculturista, ele foi encontrado morto em casa. Então é um quadro inexplicado e que a princípio se classifica como morte súbita também. Esses eventos, a gente separa eles em duas idades cruciais. 35 anos. Se for maior do que 35 anos, que é o atleta que a gente já considera master, existe uma probabilidade maior de que esse atleta que tem um evento agudo durante uma prática esportiva possa ter sido, na maioria das vezes, vítima de um infarto. É uma probabilidade, são estudos estatísticos. Menores do que 35 anos, e aí a gente vai pegar a situação do fisiculturista, do jogador de futebol, como o caso do Serginho, que aconteceu há muitos anos atrás, a gente entra na doença chamada cardiomiopatia hipertrófica, certo? Então, vou passar uma pausa por enquanto nessa doença para falar sobre os efeitos da atividade física. Quando a gente fala de atividade física, são efeitos benéficos para a saúde do coração e do corpo e da mente. Então, assim, é inegável a necessidade de prática de atividade física, como eu falei. A gente vai ter respostas de ajuda de controle de pressão, melhora de condicionamento cardiorrespiratório. Você vai ver benefícios que vão além só do físico, como eu coloquei. Até transtorno de ansiedade pode se diminuir, depressão também. Tem gente que, às vezes, encontrar uma atividade física que traga prazer vai liberar hormônios que vão trazer bem-estar. Quando a gente passa para o nível de alto rendimento, aí a gente pode ter algumas alterações que podem acontecer no coração especificamente em virtude de um volume de treino elevado,
que pode ocorrer a depender do tipo do esporte que estamos falando. Se a gente pegar esportes tipo de endurance, corrida, maratona, triatlon, natação, há uma tendência do coração crescer, fazer um crescimento que a gente diz excêntrico. Ele aumenta no seu tamanho, mantendo preservada a função do coração. Se for um esporte em que você tenha mais um foco em exercício de força, por exemplo, um arremessador de peso livre, um arremessador de martelo, ou, por exemplo, um lutador de judô que trabalha muito com peso pesado mesmo, então levantador de peso, halterofilista, fisiculturista também, você pode ter uma tendência de aumento da espessura do músculo do coração. E mesmo assim a gente pode ter nuances variáveis. A gente diz que quando isso ocorre sem nenhum estímulo medicamentoso, por exemplo, não foi o uso de anabolizantes, mas que foi por conta do treinamento, a gente chama de adaptações ao exercício de alta intensidade. E a gente pode classificar o atleta como portador de uma condição chamada coração do atleta. Essa condição é uma condição benigna, é uma condição que é por conta do treinamento. Então, eu sou um atleta de alto rendimento, eu vi que meu médico fez todos os meus exames e ele chegou à conclusão que é o meu coração do atleta e eu decidi parar de fazer esporte, eu mudei, eu não quero fazer mais alto rendimento, eu quero destreinar, eu quero só fazer uma atividade física para lazer, só para manter a saúde. Essas alterações, elas são regressíveis. O coração, como ele não está sendo exposto ao estresse de um alto rendimento, a um estresse de alta intensidade, a tendência, você tirou o estímulo, o coração readapta para o normal. E aí a gente tem a normalização, confirma o status benigno dessa alteração do coração do atleta. Aí a gente volta agora um pouco àquela doença, sim, da cardiomiopatia hipertrófica. A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética. Estima-se que no Brasil, a gente não tem certo isso, porque é uma doença rara, mas há uma estimativa de que a gente tenha mais ou menos 2% da população do Brasil com probabilidade de ter um gene da cardiomiopatia hipertrófica. 2% seriam 400 mil brasileiros hoje, né? A gente tem 200 milhões, né? 200 milhões. São 200 milhões. Seriam 4 milhões, né? 200 milhões, 10%, seriam 4 milhões, isso mesmo. Muita gente, né? Muita gente. Aí, o que acontece? Perdão, eu acho que eu errei o número, é 0,2%. Tá. Aí sim, aí 0,2%. Aí dá 400 mil. Isso. Aí a gente vai ter uma estimativa de que hoje no Brasil, na população de 200 milhões, a gente tenha mais ou menos 400 mil pessoas, que não é pouco. Quase a população de Aracaju, né? Não é pouco. 400 mil, só que são 400 mil pessoas que estão espalhadas pelo Brasil. Uhum. Desses 400 mil que tem esse gene, 200 mil vão viver a sua vida, metade deles vai viver a vida sem prejuízo nenhum. Uhum. Não vai perceber, não vai ter incômodo nenhum. Talvez numa fase mais avançada da vida detecte uma alteração no músculo do coração porque fez o exame, não por check-up, não porque tenha percebido algum sintoma. Os outros, o restante, aí eles podem apresentar alterações precoces ou mais tardias, depende da época, e podem ser sintomáticos, sendo que esses sintomáticos, às vezes, a primeira apresentação clínica deles pode ser uma morte súbita, uma arritmia grave. Por quê? Porque esse gene ele tem a tendência de fazer um crescimento desorganizado das fibras musculares do coração. Então, a diferença porque quando você vai fazer análise, chega um cara lá no seu consultório, né? Sabendo o histórico dele, é óbvio, mas ainda assim você tem que verificar, porque esse crescimento desorganizado e o organizado diferencia os dois corações? Se você pega uma situação de doença em que ele tem uma alteração muito extrema, eu já consigo definir, olha, isso aqui é uma doença. Tem casos que às vezes a pessoa não percebe. Paciente que nunca fez atividade física. É um cara que trabalha numa empresa que veio fazer um check-up. Eu chego, se você tem doença, eu consigo esclarecer porque a alteração é muito gritante, certo? O problema a gente diz o seguinte, quando o cara alteração discreta e ele é atleta.
Por quê? Porque são alterações muito parecidas. O coração do atleta, uma alteração de um cara que faz alto rendimento, que ele começa a fazer algumas alterações, e a doença em sua fase inicial, ela pode ser, a gente chama de uma zona cinzenta. Eu fico na dúvida. Quando ele sai do extremo, é mais fácil esclarecer. Por exemplo, o cara chega pra mim, ele tem um coração totalmente alterado, eu pergunto, você faz atividade física? Não, não faço nada. Esse cara não tem coração de atleta. É fácil. Sim. Isso aí é muito fácil você definir. Ah, não, eu faço atividade física, eu faço três vezes na semana, eu faço uma caminhada de 6 km e pego um peso lá em casa 2 vezes na semana. Não é um atleta. Ele não vai fazer alteração no coração porque faz isso. Se ele tem alteração, é bem provável que seja. Diferente da pessoa que é atleta, porque ele vai dizer que eu faço um treino de musculação por dia, eu tenho um treino aeróbico, eu tenho um treino de regeneração, ele tem 4, 5 horas de treino por dia. Eu tenho um paciente que ele treina 3 vezes por dia. É de manhã, de tarde, de noite treinando. Uau! Entendeu? Assim, então, e esse cara que faz isso há muitos anos, ele tem alterações. Aí, quem não tem tanta experiência pode passar um diagnóstico errado. Muitas vezes o paciente me procura por isso, porque ele faz um exame, ele é atleta, faz um exame, o médico olha e diz, cara, você tem que parar de fazer atividade física, eu acho que você tem doença. Aí ele vem para fazer a avaliação, que a gente consegue, com exames mais específicos, conseguir hoje definir se trata de uma alteração por doença ou uma situação por condicionamento da atividade física. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe, tem muitos atletas que é a profissão deles. Então, assim, você tem que definir isso para ver se ele vai poder continuar fazendo a sua atividade física profissionalmente ou não. Mas que tipo de cardiopatia o cara não pode? Você não pode. Você tem Se você estiver perguntando em sentido de atividade física... Não, eu falo atleta. Então, atleta, se ele tiver uma cardiopatia, aí você tem que entender o seguinte. Você tem que, primeiro, fazer a avaliação do paciente se ele é elegível para fazer uma atividade física. Porque, assim, atleta, ele pode ser atleta de quê? Tênis de mesa. Golfe. Às vezes ele pode fazer um esporte de alto rendimento sem a necessidade, por quê? Porque o esporte dele de alto rendimento não é aquele alto rendimento físico. A gente classifica as atividades físicas conforme o componente dinâmico e o componente estático. Golfe é esporte, entendeu? Ele tem baixo componente dinâmico e baixo componente estático. Às vezes é uma atividade física que uma pessoa que tem um problema de coração, ele pode fazer atividade física. Muitas vezes o atleta ele pode ser desqualificado temporariamente para se definir, para que possa permitir o retorno à atividade física com segurança. Sim, entendeu? Teve o caso de Washington, né? Coração valente. Isso. Então, o Washington, ele, se eu não me engano, ele é diabético e recebeu 3 stents. Ou 2 stents, eu não lembro, coronarianos. Então, ele fez uma doença aterosclerótica e foi tratado. Mas ser tratado, ele pode fazer a avaliação e, estando bem, ele pode voltar à prática de atividade física. Foi o que aconteceu com ele, que eu acho que ele estava na Turquia na época, quando ele foi tratado, passou um tempo e depois voltou a jogar normalmente, entendeu? É como eu disse, a desqualificação, ela tem desqualificação que é definitiva ou não. E às vezes ela é desqualificação definitiva para um esporte. Aí o cara diz, eu não quero. É como um jogador que, sei lá, tem as 2 pernas amputadas, mas ele diz, não, mas eu quero viver do esporte, eu me adaptei, eu vou fazer arco com flecha. Se ele conseguir se adaptar a isso. Teve outro jogador que foi o Renato Abreu, né? Foi arritmia, né? Foi detectada arritmia, ele estava no Flamengo na época e foi feita cirurgia, e depois de um tempo ele voltou a jogar bola. Exatamente. Né? Então, assim, a questão é que quando a gente fala de saúde de atleta, ele precisa, primeiro, seja um atleta, mesmo em nível infantil, ele tem que fazer uma avaliação quando ele começa. E ele tem que estar fazendo reavaliação. Porque, como eu disse, como tem doença genética no meio, doutor, então devia fazer logo o exame. Por que não faz logo o exame que define logo? Porque às vezes você não tem necessidade. E você vai acompanhando o atleta ao longo da vida. Então o atleta, quando ele decide ser atleta profissional e ele quer envolver nisso, ele tem que começar a entender de que ele precisa ter um médico dele para ele estar fazendo a avaliação e reavaliações.
Porque uma condição que ele estava aos 16 anos é uma coisa, ele já evoluiu para os 20 anos é outra, ele pode mudar aos 24 e ter a necessidade de reavaliação. Entendi. Entendeu? Então, assim, o status de um atleta, ele pode mudar porque ele tinha um grau de treinamento aos 17, não tinha nada, aos 20 já começou a apresentar uma alteração, se fizesse uma avaliação definitiva, talvez conseguia detectar alguma coisa, entendeu? E sempre como é uma relação médico-paciente, acaba que o atleta ele pode decidir melhor o que fazer para ele. Vamos dar um exemplo, o Eriksen, que teve uma morte súbita na Eurocopa. Mas ele se recuperou, né, não? Ele recuperou. Sim. Na Eurocopa, ele teve uma parada cardíaca. Lembro disso. Ele recuperou e estudaram ele e colocaram um aparelho chamado cardiodesfibrilador implantável. Porque é um equipamento que como se fosse um marca-passo em que ele detecta uma arritmia, porque a gente assume sempre que uma parada cardíaca, um quadro de perda de consciência como o que aconteceu com o esquerdo, é uma arritmia cardíaca. O aparelho ele consegue detectar a arritmia, chocar e reverter. Isso é uma técnica já usada há muitos anos na cardiologia. Qual é a situação inédita no Eriksen? É que foi utilizado o equipamento em uma posição diferente para permitir que ele jogasse bola. Porque como é um equipamento sensível, a gente fala para o paciente, tu colocou um aparelho aqui que é sensível, não pode ter trauma. Só que o esporte de futebol é um esporte de contato, pode ter... só que, lógico, a capacidade financeira do Eriksen é outra. Então tem um investimento de um clube por trás. Então colocaram nele um aparelho, um dos mais modernos, de menor tamanho, botaram numa posição onde tivesse menor risco de trauma, choque de jogo, e se eu não me engano dele ainda é sem fio. Tem uma parte dentro do coração que é comunicado com wireless. Então ele tem menor risco de complicações por trauma e ele está seguro. Se ele tiver outro, ele vai ser tratado antes de cair no chão, de repente é tratado. Entendeu? E existia alguma forma, de repente, de esse mal... Vamos dizer, por mais que se fizesse, por exemplo, o caso do São Caetano, de Serginho. Vamos dizer que ele tivesse todos os cuidados do mundo, ainda assim ele podia ter um mal súbito? Pode. O paciente, quando a gente detecta que ele tem um quadro desse, a gente tem que avaliar o risco desse paciente ter morte súbita. Como eu disse, quando a gente faz a avaliação do paciente, do atleta, a gente quer estimar o risco de morte súbita. Se o risco for muito grande, a gente já pode acabar indicando o uso do... A gente tem algumas estratégias de tratamento e pode indicar o uso do desfibrilador. Quando a gente usa o contexto da atividade física, não para a prática de saúde, mas para o alto rendimento de atleta, aí tem que ser conversado. Se ele vai querer continuar jogando ou não. Então, essa situação do Eriksen é uma novidade. Porque em outros tempos seria assim, ele teve o quadro, seria tratado, mas seria desqualificado para voltar. Ninguém o clube ia querer ele. E ele na Eurocopa foi, mas logo depois ele estava aí competindo. Sim. Né? Assim, então, essa é a parte inédita, que é o que está evoluindo a ciência hoje para isso, entendeu? As avaliações e reavaliações servem para definir se o atleta pode ter segurança de continuar fazendo atividade física de alto rendimento. Prevenção é exatamente o que a gente bate na tecla de que, por exemplo, eventos que tenham muitas pessoas, tipo uma corrida, uma corrida de rua que você vê a pessoa correndo lá, participando, ou um jogo de futebol, a gente precisa ter ambientes de alta circulação, o que a gente chama de desfibrilador, que é o desfibrilador externo automático. Esse desfibrilador, ele é um equipamento que parece complexo, mas ele é para um leigo usar. Ele tem tudo explicando nele. Usa duas pás que são adesivos, em que você olhando ele vai dizer assim, pegue essa e cole aqui. Ele bota a posição que a pessoa vai colar. E você liga, e ele vai conversar com você, diz assim, olha, o choque está indicado. Aí ele vai dizer afasta, aperta o botão, ou eles mesmo, o choque está indicado, afasta. Tem uns que fazem tudo sozinho. Ele faz um diagnóstico? Ele pode fazer o diagnóstico da arritmia.
Mas antes dele, a gente tem que aprender o que a gente chama de suporte básico de vida. Que é, primeiro, saber identificar uma parada cardíaca. Que é um evento simples. Aquela queda do esquerdo, você olha assim, parece que ele caiu, desmaiou, o que foi que aconteceu? Mas você tem uma rápida identificação. Checar nível de consciência, checar a respiração, pulso. E, nesse caso, quem não é médico, no treinamento é ensinado a identificar essas questões e iniciar as compressões cardíacas, que são a famosa massagem cardíaca, que tem uma técnica para você realizar essa massagem cardíaca. Só que a massagem, ela não é a curativa. Quem está fazendo a massagem cardíaca está mantendo vivo até a chegada do desfibrilador. Seja um desfibrilador externo automático ou uma equipe médica. Por exemplo, os jogos de futebol tem uma equipe médica que tem um desfibrilador. Aí, o desfibrilador que o médico utiliza, ele tem alguns parâmetros que ele que tem que programar e tudo. Então, é diferente. Mas o desfibrilador externo automático é um equipamento para leigo. Aeroporto internacional nos Estados Unidos, você chega lá, parece um fliperama para ensinar. Você, não estou fazendo nada, eu encosto aqui, ele tem um vídeo, ele vai como se fosse uma gamificação para você aprender como fazer isso. E tem um desfibrilador lá disponível. Se a pessoa estiver andando no aeroporto e tiver uma queda, é como se fosse um extintor. Quebra o vidro e pega o equipamento. Agora, doutor, o senhor falando aí de alguns casos, tal, jogadores de futebol especificamente, são atletas assim que são muito vigiados, né? E passam por várias baterias de exame, seja na contratação, seja, né, no retorno às atividades, mudança de clube. E esses aí que a gente falou, o Renato Abreu, o próprio Washington, são jogadores que passaram por vários clubes e todos clubes de muita estrutura. Esses problemas, eles são genéticos ou eles podem surgir com o tempo? Então, tem o genético, que é o que eu estava falando da cardiomiopatia hipertrófica, que é o mais associado à morte súbita. Tá. Esse é o mais associado. Tá. Mas, por exemplo, a doença coronariana, ela é uma doença, por exemplo, o Washington ele já era diabético, ele sabia que ele tinha diabetes. Então, quem é diabético pode fazer esporte de alto rendimento, tem as suas orientações, o endocrinologista vai orientar medicações, se houver necessidade de uso de insulina, por exemplo, se vai comer, não vai, se vai jogar, ele faz todo esse planejamento. Mas o diabético, ele tem uma propensão maior a fazer doenças nas artérias. E a coronária é uma delas. Sim. Então, assim, é uma doença natural de envelhecimento. Então, tem coisas que ele, quando entrou no clube, não tinha, mas ela pode estar ali presente sem trazer nenhum desconforto. Até o dia que traz um desconforto. Então, o diagnóstico precoce é extremamente necessário. Por isso que eu falei, avaliações e reavaliações. Sim. Porque às vezes, eu não sei a situação desse rapaz que morreu recentemente, que é o esquerdo, a gente não sabe por que ele é jogador uruguaio, como é que é a rotina lá. No Brasil, realmente, os clubes, como tem esse investimento de contratação, eles geralmente têm um departamento médico, aí ele exige avaliação. É porque é um ativo do clube. É um ativo do clube. Então, assim, só que a gente tem inúmeros clubes no Brasil que eles são clubes com menor capacidade financeira e que às vezes eles não fazem isso. Então, muitas vezes o atleta vai indo, galgando um caminho e às vezes ele, lá na frente, é que vai descobrir alguma coisa. O Renato Abreu, especificamente, era a arritmia, né? Então, assim, a arritmia, ela pode também surgir depois Depois. Pode acontecer depois. É como eu disse, ele pode, em virtude, ter algumas alterações que propiciam alterações de arritmia. Por exemplo, aí teve o Tite, que foi o Tite que estava... Passou mal na altitude. Ele tinha mais idade também, né? Ele já foi atleta também. Então, assim, tem alguns fatores de risco para causar arritmia, mas a presença da idade, hipertensão, diabetes, podem trazer doenças de coração, entendeu? Agora, a gente sempre acha que no atleta, como há uma ideia de saúde, a gente acha que ele não tem nada. Mas a atividade física, o atleta profissional tem muita saúde, Charlão? Você que foi jogador de handball, Rapaz, não. Esteve na seleção brasileira, seus ombros como estão, Charlão? Tudo doente. Mas, Jarbas, eu acho que esse é um assunto muito importante, né, da gente falar sobre... Mas você também falou que essa relação de coração e atividade física de pessoas normais, né, comuns, você não
digamos que não indica, né, para nenhum tipo de problema, porque tem médico que se a pessoa tiver algum tipo de problema, só você não pode fazer atividade física. Existe esse caso de algum problema que a pessoa, você não pode? Então, o mais fácil é dizer o seguinte, eu acho que a gente não pode impedir algo que vai trazer muito mais problemas. Eu acho que o sedentarismo traz mais doença para qualquer pessoa. Ser sedentária é uma doença para mim. Então, a pessoa que é sedentário, ela vai sofrer complicações do sedentarismo na sua idade mais avançada. Vai trazer diversos problemas, locomoção, vai ser um idoso frágil. Aí, digamos, quando a gente fala que a pessoa tem um problema de coração, aí eu digo, cara, você vai ter que escolher qual atividade física você quer fazer. Porque, digamos, uma pessoa que tenha... Vou criar uma situação bem esdrúxula para chegar ao ponto que eu estou falando. A pessoa tem epilepsia. Eu tenho epilepsia e tal, e eu quero saltar de paraquedas. Eu digo, cara, veja, saltar de paraquedas é uma atividade ruim para você. Mesmo surfar é uma atividade ruim. Você pode até surfar, mas você vai ter que ter alguma estratégia de, por exemplo, você nunca vai poder surfar sozinho, vai ter que surfar com alguém, porque você vai ter que ter a segurança. Saltar de paraquedas não dá, só se você saltar amarrado com alguém que não tem epilepsia, porque se você saltar e tiver uma crise epilética no meio do caminho, morreu. Entendeu? Então, assim, a gente pode o quê? Geralmente, quando eu detecto uma doença num paciente que ele tem a vontade de fazer uma atividade física, eu negocio e vejo qual atividade física que você quer praticar e a gente tenta criar as condições para isso. A maioria das vezes não são atletas. E o atleta em si, ele é um pouco mais difícil. Porque o cara que é atleta, ele quer treinar, ele quer rendimento, ele quer fazer. Então, ele é o mais difícil de você frear. Não o profissional, porque o profissional sabe que ele não vai ser contratado, não vai ser isso. Mas o atleta que ele faz por prazer, ele acaba sendo uma pessoa que você tem que trazer ele para junto de você e dizer assim, cara, você pode continuar treinando, mas não dá para você ficar exagerando. Tipo assim, eu quero correr 5 quilômetros. Beleza, 5 dá, 42 já não tá dando, uma maratona não dá. Sim. Então a gente tem como fazer a avaliação e trazer segurança, porque a gente tem que falar sempre em segurança na prática desportiva. Shalom, segurança é importante, né? Não é o quê? Essa questão de a gente vê muito na internet, né? De causas externas. Existe algum tipo de causa externa, medicamento, assim, o uso continuado ou mesmo... Inclusive tem gente falando de possíveis vacinas que teriam causado... A gente ouve muitas teorias, né? E é bom a gente desmistificar, tal, explicar o que pode, o que não pode causar. Bem quando você começou a gravação, que você começou a citar lá que tem muito ruído, né, na muito internet. Ruído, né? O que acontece hoje é que o mundo está muito globalizado. Vamos lembrar dos números que eu falei no começo. A gente estima que 400 mil brasileiros possam ter cardiomiopatia hipertrófica. Sim. 200 mil desses talvez tenham algum sintoma na vida. Desses 200 mil, digamos, 100 mil estão sob risco de morte súbita numa prática esportiva. 100 mil é um número grande. Só que é um número raro. Não é toda hora que tem um que está desmaiando toda hora. Então, são eventos raros. É que nem a figurinha, né? É raro, mas acontece muito. Quando você tem esse grupo de pessoas que não faz uso de nada, a gente tem esse risco. A gente hoje tem uma epidemia de uso de anabolizantes, esteroides anabolizantes, principalmente em algumas atividades que está vinculado muito à estética ou a desempenho. Que aí a gente vai ter o uso que a gente chama de suprafisiológico. É usar um hormônio para ter doses hormonais acima do valor que é natural. Para que eu tenha um desempenho físico, eu quero crescer, eu quero ficar muito forte, eu vou usar hormônio. Entenda que esse hormônio propicia alterações no coração como um desarranjo de uma doença. Então, você está criando uma doença por uso de hormônio, equivalente a uma doença que mata de forma súbita. Então,
É um risco isso. Fora que esses atletas, alguns atletas, vamos botar assim, os fisiculturistas, não é só o uso do hormônio. Por exemplo, antes de uma competição, os caras começam a desidratar, Sim. quer bater peso, ou ele quer estar seco, ele começa a fazer várias outras atividades e, a depender da orientação que vá, pode trazer risco para outras complicações que podem culminar em morte súbita. Entendeu? Então, torna-se muito frequente. E aí, às vezes, as pessoas... Mas, doutor, por que tem tanto atleta de fisiculturismo? Eu digo, olha, tem algumas condições intrínsecas à atividade mesmo. E muito é do hormônio. Sim. Tem um amigo meu, um colega amigo, que ele é fisiculturista, e quando ele vai para a competição, cara, impressionante, a pele dele parece uma seda, assim, ele pega a pele, não tem nada de gordura, e até a água é desmineralizada, né, que é para não ter nenhum tipo de retenção, realmente não tem muito a ver com saúde, até a ver com estética, né? É a competição, a competição, né? Para eles, faz parte do para eles, né? não é nem estética, para eles é da competição. A gente vê como... É o esporte. É o esporte deles, exatamente. Mas saúde está dissociada disso aí, né? Tá, o que acontece? Por exemplo, como médico, a gente tem que... A pessoa que procura você vai tratá-lo, vai cuidá-lo. Então... Eu tenho alguns pacientes que eles usam e eles dizem que não querem parar de usar. Sim. E muitos querem avaliar para saber o seguinte, eu estou com o coração com algum sinal de problema. Eu acho que eles colocam o seguinte, quando o coração não der problema, eu vou usar. Se o senhor me disser que está com problema, e aí acaba jogando a peteca pra gente, né? Esses aí, eu diria que talvez façam o que é errado da forma certa. Né? Na verdade é uma questão que, assim... Muitos não querem parar, eles não vão, eles podem, não adianta dizer assim, a gente orienta, diz, olha, eu sugiro você não continuar. O que é que eu explico? Eu digo o seguinte, você está usando um remédio, um hormônio, que pode fazer cedo ou tarde um problema no seu coração, só que é uma situação errática, não tem uma dose específica. Tem gente que usou só um ciclo de anabolizante e fez uma doença cardíaca grave. E tem um cara que usou por uma vida inteira e não fez nenhuma. Entendeu? Então a gente tem esses extremos. Hoje a gente não tem como definir que dose você vai parar. Eu tenho como definir o seguinte. Uma dose segura, né? Não existe, uma dose segura, não existe isso. Às vezes o pessoal vai rodando em vídeo aí e traz, fulano falou isso. Não existe dose segura. Agora, existem técnicas... na cardiologia, a gente chama de técnicas avançadas que conseguem detectar a lesão antes de um comprometimento mais grave. Então, o máximo que a gente consegue fazer é um controle de dano. É eu dizer, uma coisa muito parecida com um paciente que faz quimioterapia. Sim. A quimioterapia é um remédio para matar câncer, mas ele não escolhe. É um veneno que eu jogo no corpo da pessoa e ele pode afetar o coração também. Sim. Mês a mês a gente vai fazendo avaliação, às vezes a cada 3 meses ou às vezes a cada mês, a depender da medicação. Chega um momento que a gente começa a ver evidência de lesão do coração. A gente entra em contato com o médico, vamos ajustar a dose, mas aí o que é que acontece? A ideia é outra, é continuar usando o remédio para tratar uma doença. Sim. O hormônio é mais ou menos parecido. Eu vejo, não está dando lesão, não está dando, agora está dando. A pergunta é, o que é que você vai fazer a partir de agora? Eu não tenho uma dose segura para utilizar, entendeu? Outro mito que tem, principalmente entre os homens, é a questão do reposição hormonal. Andropausa, o cara chegou ali aos seus 50, alguns 40, 50, alguma coisa e tal. As mulheres já se tornou uma coisa mais comum. Isso também pode causar dano ao coração? Olha, a reposição mesmo, o que a gente chama de reposição, e aí, logicamente, a pessoa tem que procurar um profissional para definir. Sim, perfeito. Existe a pessoa que tem a deficiência hormonal, e é uma deficiência comprovada, geralmente ela pode precisar de uma reposição. Mas, na prática, não adianta repor pensando só no hormônio. Aí a gente volta a tecla. Às vezes a primeira coisa que o cara chega lá é passar um hormônio, sem antes mudar os hábitos. Então eu bato muito na tecla que é o seguinte, você quer melhorar sua testosterona, tenha um bom sono, se hidrate bem, alimente de forma saudável, perca peso. Essa forma que você fizer inicialmente já vai conseguir fazer com que a sua testosterona naturalmente volte a aumentar. Uma pessoa que é obesa, mas a minha testosterona é baixa por causa disso, então eu vou tomar hormônio. Não, você tem que tentar perder peso.
quando a pessoa faz tudo, ainda assim pode ser detectada uma deficiência e aí o médico vai prescrever a dose hormonal para atingir um resultado. E a reposição, ela não é suprafisiológica, né? Ela é fisiológica. Ele vai chegar a um patamar em que vai diminuir os sintomas da deficiência. Exatamente. Quando a gente fala do uso suprafisiológico, muitas vezes é porque a pessoa quer ganhar uma massa magra, ele quer atingir um corpo que é uma questão até abstrata, né? Sim. Eu digo assim, você já chegou onde você queria? Você quer crescer mais? Não, eu quero crescer mais. Mais quanto? Ninguém nunca chega a dizer, eu quero mais 10 centímetros de braço. Ele não fala isso. Eu quero crescer. E aí vem uma questão de autopercepção, às vezes, que é o perigoso, que é o que atrai demais a equipe. E mais uma vez, Charlão, a gente ouve aqui sono, alimentação e assim, a questão do peso está ligada à atividade física diretamente e à alimentação, né? A gente sempre conversa com profissionais e os profissionais de saúde são todos eles, todos vocês, trazem esse tripé, né, Charles? Sim. Esses 3 pilares aí do sono, né, que é uma coisa muito importante, está um pouco negligenciado, né, as pessoas hoje, o higiene do sono é uma coisa que tem até colegas seus que estão se especializando, né, na questão da higiene do sono, e as pessoas com muito consumo de tela, né, com aquela luz azul, aquela luz, né, que não deixa você dormir, você dá redes sociais também que estão sempre te dando, né, motivação para você continuar, ele vai meia hora, vai 1 hora, 2 horas, verdade. E às vezes você entra na madrugada, né, e tem que acordar cedo para trabalhar, e aí realmente parece o sono... que toma um susto, já chegou a hora de trabalhar, né? Exatamente, o sono é uma coisa que está sendo muito negligenciada desses últimos, acho que 5, 6 anos, né, Charles? Acho que de boom das redes sociais, né, mais comuns e rápidas, né? Porque antes era o quê? Facebook. Você não passava 1 hora no Facebook, você não passava 1 hora no Orkut, Charlão. Discutindo em comunidade do Orkut, Charlão. Mas no TikTok, você brincava... Nem discutia no Orkut, né? Não porque você só ficava na comunidade onde era iguais a você. Iguais a você, verdade. Aqui é todo mundo brigando nas redes sociais, as pessoas estão As redes sociais agora é para brigar. O TikTok, né? O Instagram, agora tudo muito rápido, né? Passa o próximo vídeo, e o algoritmo entende o que você gosta e começa a te dar mais aquilo que você gosta, mais. Né? É verdade. Porque todo mundo ali, a cracolândia digital, né? É o vício. É o vício. Charlie Brown. Então, veja, a gente falou disso aí e normalmente quando alguém chega no seu consultório, né, para conversar com você e falar sobre, digamos assim, meu filho, e as crianças, né? Porque o que eu vejo hoje é que, como eu participo diretamente, né, os cuidados eles são mínimos. Existem casos infantis de morte súbita, isso pode acontecer? Pode acontecer, porque é como eu falei, às vezes já tem uma presença de alguma doença e que às vezes não leva para uma avaliação. Então, assim, toda criança sempre passar no pediatra. Logicamente que faz parte da criação da criança passar no pediatra para poder ver como é que está o estado da saúde. O pediatra consegue identificar, às vezes, alguns sinais que podem necessitar de uma avaliação do especialista. Para fazer a prática de atividade física habitual, a gente tem recomendações de investigação e muitas vezes um exame simples inicial para essa atividade física lúdica da fase de primeira infância. Um eletrocardiograma, às vezes pode ser necessário. Eu vejo muito isso acontecer quando o pai e a mãe têm a capacidade financeira de fazer. Quando não há, aí consegue ainda, porque eles podem ir, por exemplo, posto de saúde, tem um posto de saúde perto de casa, pode não ter um pediatra, mas tem um clínico geral, ele pode fazer essa avaliação. Quando parte para o esporte, aí diminui mais. Muitos pais e os pais acabam procurando o médico apenas quando há uma exigência, por exemplo, uma peneira. Vem um time de São Paulo, vem fazer uma peneira de futebol aqui em Aracaju e aí eles exigem que tenha um atestado do cardiologista. Aí é quando o cara já foi aprovado. Para você ir para lá, você precisa ter um atestado do cardiologista. Não, eu já peguei para participar de uma peneira. Só para participar? Só para participar da peneira. Aí já era assim, menino de 12, 13 anos. E aí ia ser uma peneira, eu acho que era uma peneira de 3 times, e para poder participar, e eu acho que a peneira não era aqui, mas a família ia viajar para levar o garoto. Então é isso que acontece, na verdade. Aí eles dizem assim, para vir,
pode vir, mas não é uma coisa assim, venha e pronto. Tem que levar um atestado. Os clubes exigem. Aí eles exigem que traga e só pode participar. Aí a gente vê muito o pai e a mãe, às vezes, só procurando o médico por essa motivação. Inclusive também quando você vai inscrever o menino na CBF, a partir dos 15 anos, né, que é a primeira inscrição, eles exigem um atestado médico. A FIFA, a CBF, eles têm uma precaução muito grande com a saúde dos atletas. A própria FIFA, eu até fiz um curso na FIFA de Football Medicine, então eles têm, falou até, acho que agora no Fantástico, foi no Jornal Nacional, eles têm as recomendações para os médicos que trabalham nos clubes e os médicos que trabalham em atendimento desses eventos. De, por exemplo, identificação de parada cardíaca, como tratar, digamos, um trauma, até uma avulsão de dente, como você vai tratar, porque o esporte em si, ele pode trazer alguns problemas, a prática esportiva, né, do futebol. E eles têm essa precaução. Então, eu acho que é muito enraizado isso no futebol. Nos outros esportes, não tanto. Entendeu? Assim, às vezes a gente pega outros esportes e é uma precaução que eu acho que é o pai e a mãe que tem que ter, de virar uma cultura, de ter uma avaliação e uma reavaliação. Independente do clube, né? Você falou... Isso, de ter a sua avaliação, sim, até para não ser pego de surpresa numa situação, porque você fazendo a avaliação antes, consegue se definir situações e que resolve-se e que você pode seguir a vida mais tranquilo. Não parecer que foi pego de surpresa e às vezes está um fator de tanta ansiedade, digamos, mediante uma seleção de uma peneira ou mesmo uma contratação e descobre que tem um problema no meio da contratação. E hoje um clube, quando ele tem para contratar, ele tem 10 esperando. 10 é pouco. Então, se ele viu o mínimo problema, ele descarta e puxa o próximo da fila. Tem até um jogador que a gente sempre cita, né, Charles, que é o Cristiano Ronaldo, que é um cara que sempre investiu muito nessa questão de saúde, né? De precauções, né, de recuperação e tal. Por isso a longevidade, né? Tá jogando em alto nível já tá perto dos 40, Cristiano Ronaldo? Tá? Rapaz, acho que sim. Pertinho dos 40, né? E em alto nível, o próprio Lionel Messi, né, que é a última Copa do Mundo, tava voando, né? Tá sendo um investimento também. É a cereja do bolo, né? Não são todos, né? Sim, mas são atletas que... Mas a precaução vai permitir que ele vá longe por muito tempo. Sim. Mas eles investem muito, né? Eu acho que tem umas histórias que eu não sei se é mito, mas o Cristiano Ronaldo não fazia corrida, depois de uma certa idade ele não corria mais, só nadava, fazia exercício aeróbico naquela câmera lá que a gravidade é menor, parece, eu não sei explicar, que o impacto era menor, então ele tinha cuidados que outros não podem ter, né? Outros vai ser difícil, vai ter que correr na rua mesmo. Outros não têm tanta vontade quanto ele, né? Então. Mas é isso aí. Zé Roberto também, né? Zé Roberto é um caso... Um ponto Zé Roberto parece que ainda é um menino, viu? Tá quase 50 já o Zé, né? Rapaz, ele tem 50 já, ele é da minha idade. Né? Se ele não tiver 50, tá beirando os 50 já. Parece que é jogador ainda. Não é? É alto nível, né? Pra mim, eu acho que está bem respondido, sabe, Jarbas? Eu acho que é importante o esclarecimento, porque a gente vê muito blá 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 na internet, muita mentira, muito oba-oba, muito achismo, né? Muita gente acha muita coisa, né? E aí é sempre importante, esclarecer, ouvir a opinião de quem trabalha, de quem está na lida, né? De quem está na... Então, atividade física é matéria obrigatória, William Leal. Rapaz, até pra quem é doente, velho. Então eu posso fazer uma atividade física com WPW? Acho que você pode, viu? É leve, controlando os batimentos, com um reloginho. Bola de gude. Bola de gude é legal. Pipa. Pipa, ioiô. O importante é se movimentar, né? Não pode ficar sem movimentação. Então. Senão é ferrugem, né? Então. Ferrugem. Nós somos uma máquina, né? Precisamos estar com essa máquina aí é por sua conta. Eu não acho que eu não sou uma máquina. Você não, Xalão? Uma máquina emperrada, pelo menos? Pode ser. Já fui, parceiro. Hoje eu não sou mais nada. Maravilha. Agradecer aqui, doutor Jarbas. Atende onde, doutor Jarbas? Tem redes sociais também? Vamos deixar aqui embaixo. A rede social é Dr. Jarbas Amorim Cardio. Dr. Jarbas Amorim Cardio. Isso. Instagram e YouTube.
No Instagram tem link lá do consultório, que é na clínica Cardiomama que eu atendo. Sim, aqui em Aracaju? É Aracaju e Itabaiana. Aracaju fica e no Itabaiana. JFC TD Center. Sim. E Bairro Itabaiana Jardins. é na Luiz Magalhães. Perfeito. 109. Vai virar nosso freguês. Itabaiana é uma terra que a gente gosta muito, hein, Charlão? Inclusive, vamos gravar um episódio Bora. lá no Parque dos no Falcões. Parque dos No Parque Falcões, dos Falcões, em né? breve. Vamos lá. É. Vamos fazer nossa primeira externa, vai ser no Parque dos Falcões, hein? Sim, sim. Sim. Se bem que eu tô inclinado a fazer também um lá em Salgado, naquele sítio ali, hein? Maravilhoso. Ei, Maravilhoso. rapaz. Vamos fazer. Tem muita coisa maravilhosa aqui em Sergipe que a gente não conhece Não ainda, conhece. né? Ali, qual outro lugar? Pacatuba? Pacatuba, né? Os lençóis, né? Lençóis. Pacatuba eu não conheço, não. Salgado eu conheço. Tem uns lençóis lá também, que é um negócio... Jarbas é do interior. né? Nada, sou Santo São Paulo. Do interior de Mas São rodei. Paulo, né? Mas já rodei muito aqui, interior aqui. Maravilha. É isso aí, gente, ó. Esse nosso episódio foi um episódio especial, até porque, assim, Sim. a gente sentiu a necessidade de trazer dessas informações, cooperar, né, nesse mar de informações aqui que o YouTube, não só o YouTube, né, as redes sociais como um todo, né, a gente está sempre buscando trazer informações relevantes. Charles Brau, quinta-feira tem mais. Tem mais. Quinta-feira, 8 da noite, sempre, né? Sempre. Convidados especiais, aqui o sarrafo sempre muito alto, porque a gente não baixa o sarrafo de jeito nenhum. Você não pediu o pessoal se inscrever hoje, não pediu nada. Não, você tá desanimado. Não, peça aí o pessoal se inscrever, Charlie. Charlie Brown tá fazendo uma dieta, pode contar da dieta, não? Não, Nosso vocês grupo lá estão me secreto. entregando. Temos vídeo, hein, Charlão? Temos vídeo. Eu sou o único que não coloca vídeo lá porque eu esqueço. Rapaz. Hoje Temos um grupo, estamos fazendo dieta e atividade física. Muito bem. Exatamente. Aí eu sou um boia fria, comi a comida gelada, meu prato não estava bonito, não está apresentável. Ele já falhou um dia. Mas foi só um dia, foi um bom motivo, foi um rubalo que o meu amigo... Arley? Foi Arley que pescou, foi João? Foi Arley. Foi de Arley, né? 12 quilos um rubalo, rapaz. É um rubalo maravilhoso. Aí você não... Eu fui ajudar, porque era muito peixe, né? 12 quilos, Uma né? pessoa só, né? Não, a gente... E eu estou sempre para ajudar os amigos, eu não tenho esse negócio, não. Quinta-feira a gente se fala, se Deus quiser, sempre 8 da noite aqui no YouTube. Uou!